Olá, no Fórum do Trabalhador de hoje, Copa do Mundo, saúde do trabalhador e decisões da Justiça do Trabalho. Olá, hoje talvez você pode estar achando um pouco estranho a ausência do nosso apresentador do Fórum do Trabalhador. Devido à legislação eleitoral, ele estará fora até o mês de outubro. E hoje aqui na bancada nós estamos recebendo Vanildo Custódio e Clodoaldo Carmo Campo do SEAC. Hoje um programa muito especial, muito debate, vamos falar de vários assuntos. E o primeiro deles, um assunto muito importante, que é a insalubridade nos canaviais. Vanildo, uma decisão da Justiça do Trabalho sobre insalubridade nos canaviais. Uma decisão inédita que um trabalhador ganhou no Ministério do Trabalho, dizendo que ele também tem direito à insalubridade. Perfeito, Jean. É uma decisão muito importante para o trabalhador, porque é uma discussão já diretamente na Justiça do Trabalho. A gente tem acompanhado os jurídicos de vários segmentos, fora aí do lado do trabalhador, que representa o trabalhador, que é a Federação Ruralista, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que sempre batalha, luta em prol dessa categoria. Nós também temos aí decisões já pertinentes a isso, que favorecem esses trabalhadores. Nós temos um trabalho do Ministério do Trabalho, né, que vem fiscalizando a empresa, acompanhando denúncia que é apresentada pelos sindicatos da categoria, até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, onde acompanha esse trabalho de fiscalização, de denúncia, de apurar os fatos que acontecem com esses trabalhadores dessa categoria, que é os trabalhadores rurais. É importante a gente destacar, Jean, que esses trabalhadores eles são muito penalizados. A gente tem acompanhado esse trabalho aí, a gente sabe o quanto é nocivo à saúde dos trabalhadores a queima da cana. Então a gente percebe que esses trabalhadores eles têm um contato direto com a questão da saúde deles, que eles inalam todo o sistema da corte da cana, e isso prejudica realmente esses trabalhadores, a saúde do trabalhador. Nós temos trabalhadores que, se for realmente fazer o levantamento, que a gente sabe muito bem que tem muitos usineiros que não levam a sério a questão da saúde do trabalhador. E se a gente perceber, a gente vai ver que tem muitos trabalhadores que já faleceu, né? Tem um problema de saúde em casa devido à inalação, né? O contato com essas ferrugem que vem inserido da cana. Então é importante que esses trabalhadores procurem sempre seu sindicato, procure um departamento jurídico que realmente dá respaldo para que ele possa estar melhor informado sobre uma decisão importante dessa, do TST, onde confirma que esse trabalhador ele tem direito ao adicional de insalubridade, devido ao contato com essa atividade. Então é importante que o trabalhador procure o seu direito, procure o seu sindicato e possa reivindicar aquilo que realmente é de direito. Porque você sabe que muitas vezes o trabalhador ele precisa de um laudo médico, até mesmo para testar as condições de saúde dele. Então é importante que o trabalhador sempre esteja informado e procure o seu sindicato para poder estar buscando esse direito. Para a segunda turma do TST, o adicional é devido em grau máximo, uma vez que aquilo que é queimado produz hidrocarboneto, né, um agente nocivo à saúde previsto no anexo 13 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Uma decisão muito importante, né, Clodoaldo? Eu acho que, não, eu tenho certeza que sim, já, porque até agora os tribunais de primeira instância, quando eles iam observar a norma regulamentadora número 13, ele colocava somente a exposição ao sol.
Agora não, agora veio o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e que abre esse leque na exposição ao sol e nessa queima, conforme o Vanildo explicou, que gera o hidrocarboneto. A queima da cana gera esse hidrocarboneto, que é a fuligem, aquele carvão que todo mundo reclama na cidade inteira, enfim. Então agora ficou muito claro. Tem direito ao grau máximo da insalubridade em função de exposição ao sol e também exposição a essa fuligem que é o hidrocarboneto. Eu só vou discordar do Vanildo só em um ponto, e queria passar essa responsabilidade aos sindicatos rurais. Veja bem, os trabalhadores rurais, que a gente sempre pede para procurar o seu sindicato, e que é uma verdade, nesse caso especificamente, ele não vai ter muita ação, ele trabalhador. Eu acho que o sindicato é que tem que puxar para si a responsabilidade, colocar isso nas convenções coletivas, para que aí sim essa decisão do TST tenha efeito. Por quê? Ela vira uma jurisprudência a partir desse momento. Então, o jurídico dos sindicatos é que tem que atuar agora, nesse momento, e puxar essa simulação, essa jurisprudência, para dentro das convenções coletivas. Então, aqui fica a ação do sindicato. Porque o trabalhador que vai para o canavial na madrugada e volta à tarde, ele não vai ter muita noção disso, ele não vai receber muita informação sobre isso. Mas os sindicatos, com certeza absoluta, vão receber, tanto das federações como confederações, eles vão receber essa matéria. E aqui sim cabe a ação do sindicato. Agora, se os trabalhadores, após ter essa inclusão na convenção coletiva, não estiverem recebendo a sua insalubridade, aí sim o trabalhador procura o sindicato para que o sindicato faça a empresa cumprir aquilo que está acordado. Então, essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, e fica aqui o alerta aos presidentes de sindicatos rurais. Porque muitas vezes o trabalhador está no seu dia a dia, e muito bem dito pelo Clodoaldo, acordando nas madrugadas, chegando em casa tarde da noite, né, passando por tudo isso e nem sabendo que tem esse direito. Acho a importância do sindicato rural, né, tanto informar os trabalhadores do que ele tem direito e desses benefícios, né, Vanildo? Perfeito. Eu acho que é o seguinte, que nem o Clodoaldo falou assim, não existe só a questão, por exemplo, da ação do sindicato. Realmente a ação do sindicato ela é mais ampla, ela tem uma representação maior, porque tanto o sindicato ele pode entrar com uma ação de cumprimento ou até mesmo com uma ação de representação contra a empresa, para cumprir uma decisão que já existe, por exemplo, no caso, essa empresa que foi penalizada por essa decisão. Então, lá, esses trabalhadores que estão lá dentro dessa empresa, certamente, o sindicato tem como entrar com uma ação para que todos os trabalhadores da empresa possam ser beneficiados de acordo com a decisão da justiça. Então, é importante, assim, que o trabalhador, às vezes tem muitos trabalhadores que já saiu da empresa. E se ele já saiu da empresa, de 2 anos para cá, ele pode entrar com ação na justiça. Ele tem todo o direito de entrar com essa ação na justiça, independente do sindicato ou não. Ele pode procurar um advogado, tanto do sindicato como particular, ele entra com a ação e, em cima dessa decisão, certamente ele vai buscar o direito dele. Falando em decisão, a Justiça de Santa Catarina tomou uma decisão que proíbe que os garis sejam transportados nos estribos dos caminhões. Uma decisão muito interessante, Clodoaldo. Interessante. Agora, eu precisaria aprofundar um pouco mais essa discussão, como a gente vinha debatendo o assunto, em função de que, para mim, não está sendo uma decisão muito clara ainda. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, os garis saem nos caminhões lá da empresa e vem até o bairro onde vai coletar, é esse trajeto que o carro tem que fazer ou não é esse? Então, por quê? Ficaria muito difícil para o gari acompanhar o caminhão, descer, colocar o lixo, retornar no carro, andar mais 2, 3 metros, 5 metros, pega outro saco de lixo, joga no caminhão, monta no carro. Quer dizer, então, na minha opinião, não está muito bem claro isso ainda. Mas eu acho que é muito importante que os garis sejam transportados com segurança, assim como todos os trabalhadores devem ser transportados com segurança. Agora, faltaria, até para o próximo programa, a gente debater isso um pouco melhor, para ver exatamente qual é essa decisão
qual é o trajeto que esse gari não vai poder ficar no estribo do caminhão, enfim. Então eu acho que a gente teria que debater mais. Mas, enfim, acho uma decisão muito importante da Justiça, porque, repetindo, todos têm direito a um transporte seguro. Muitas vezes, como o Clodoaldo coloca muito bem, nem sempre precisamos entender um pouco melhor o que a Justiça está querendo dizer. Entendemos que seja algo benéfico ao trabalhador, aquele que tem correndo risco ali no estribo do caminhão, mas pensando no trabalho do gari, como funcionaria o seu trabalho, né, Vanildo? É importante o seguinte, o Clodoaldo mencionou aí, que é o seguinte, a gente precisa conhecer o conteúdo da decisão, né? Qual o que foi baseado em quê, né? Então a gente tem que ter uma noção para a gente poder estar falando com mais propriedade, né? No sentido que é o seguinte, esses trabalhadores realmente correm um risco muito sério, não só na questão, por exemplo, de estar subindo, descendo do caminhão, mas também no trânsito, né? A gente percebe que esses trabalhadores, eles correm um risco muito sério. Nós temos aí observado, como digo assim, nós, dirigentes sindicais, que esses trabalhadores, eles têm sido penalizados, não só nessa questão. Por exemplo, o trabalhador, eles teriam direito à insalubridade, né? Por estar trabalhando com lixo, e muitas vezes a Justiça não reconhece esse direito. Então, nessa decisão, falando dessa decisão, que é pertinente a essa questão, então a gente precisa conhecer realmente o fundamento da decisão, porque esses trabalhadores, eles têm que apanhar o lixo praticamente ali correndo, atrás do caminhão. E a gente percebe que sempre esses trabalhadores, eles precisam ter uma condições de proteção individual, ou seja, de IPI também. A gente percebe que esses trabalhadores não usam IPI. Tem casos que a gente observa que esses trabalhadores eles estão expondo o risco, a saúde, acidentes constantes, né? Então é importante a gente deixar bem claro essa questão aí e observar mesmo nessa decisão, que nem o Clodoaldo falou, aí se esse trabalhador ele vai ter o seu veículo para acompanhar o caminhão, ou se ele vai sair da sua própria empresa para levar o trabalhador até o seu local de trabalho. Porque tem muitas vezes a gente percebe que o caminhão, ele sai já direto da empresa, com esses trabalhadores em cima do caminhão. Quando sai da empresa, muitas vezes ele acelera bastante, corre muito, porque ele não tem que catar lixo na rua, não tem que andar devagar, e esses trabalhadores estão correndo realmente o risco de vida. E além disso, esses trabalhadores, a gente precisa saber, porque muitas vezes o caminhão, ele encheu, ele carregou, vai precisar esses trabalhadores ir lá no lixão jogar esse lixo junto com o caminhão, que eles fazem isso hoje, né, acompanha esse caminhão. Então é importante saber realmente, na decisão, realmente o que aconteceu com esses trabalhadores, para que a gente possa estar analisando melhor. Mas eu acredito que são decisão importante, Jean, porque é o seguinte, a gente teve falando no último programa aqui, que alguns empresários estavam mais acessível à questão do meio ambiente de trabalho, para estar contando com uma situação assim de conforto, tanto para o trabalhador, para o cliente, etc., tal, visando a questão, né, humana, do ser humano, né? Então é importante a gente destacar o seguinte, que eu já falei, e torno a falar, muitas vezes o patrão, o empresário, ele se preocupa com o lucro dele. Na medida que uma decisão dessa daí está penalizando a empresa, aí certamente uma das coisas vai acontecer, ou vai estar melhorando o ambiente de trabalho para esses trabalhadores, ou até mesmo colocando maquinário que possa substituir esses trabalhadores. Então é uma preocupação que a gente também tem para frente. São trabalhadores que muitas vezes com condições péssimas de trabalho, falta de IPI, outros trabalhadores consumindo álcool e drogas para aguentar um trabalho maciço, né, Clodoaldo? Trabalho exaustivo, né? Então você percebe quanto que esse pessoal corre, não, que a gente está querendo dizer aqui,
que todos os trabalhadores que fazem esse tipo de trabalho, ou algum outro tipo de trabalho também exaustivo, né, esteja usando esse tipo de droga, substâncias, né, de substância para poder aguentar. Não, mas realmente nós já detectamos esses problemas em diversas categorias, até mesmo em trabalhadores do comércio, que é um trabalhador, que é um local de trabalho até um pouco melhor, vamos dizer assim. Então é uma grande preocupação e tem que ser, né, para que esses trabalhadores trabalhem em condições humanas, que como a gente sempre fala, e hoje nosso parlamento discute, o que a gente considera, a gente fala muito sobre trabalho análogo à escravidão. E eles não querem que fale mais isso, porque senão dá a impressão que todo mundo virou escravo. Mas na verdade, se você observar, voltando novamente, um trabalhador do corte de cana, se você fizer uma pesquisa, quantas ruas de cana ele tem que cortar, quantas toneladas de cana ele tem que cortar, para ele ser considerado um excelente trabalhador, para o ano que vem ele voltar naquela usina, porque se ele não cumprir aquela meta que a usina estipula, ele não volta, né? Então, realmente, são trabalhos exaustivos, insalubres, né? Imagina o pessoal que coleta um lixo, ele pega ali todo tipo de coisa que você possa imaginar, né? E daí, realmente, hoje, pela facilidade de substâncias tóxicas, né, alguns trabalhadores se utilizam até disso para poder suportar essa carga, né? Então, mas a gente percebe que os tribunais hoje, preocupados com a saúde e a segurança dos trabalhadores, têm atuado em diversas áreas, né? Como nós estamos vendo hoje aqui, a queima da cana, hoje ela não é mais vista somente com o sol, mas tem outra substância. Na coleta de lixo, como transportar esse trabalhador, desde a empresa até o bairro que ele vai começar a coletar e depois aonde ele vai descarregar. Então ainda temos, como o Vanildo coloca, algumas coisas que a gente toma ciência melhor para a gente poder estar discutindo, mas eu acho que é um grande avanço para a classe trabalhadora, que hoje os tribunais de instância superior não estão assim somente mais preocupados com a CLT, estão preocupados, além da CLT, com inovações e outras garantias de direitos sociais, individuais, de saúde, de transporte. Então, deixa a gente, enquanto sindicato, mais feliz. A gente entende que hoje os nossos juízes estão olhando com outros olhos diferenciados e que isso tem ajudado não só uma categoria, mas diversas categorias, né? Tivemos aí debate das empregadas domésticas, regulamentação da categoria de movimentador de mercadoria, enfim, né, a gente vê hoje uma preocupação mais ampla e a gente fica contente e feliz. Uma preocupação sempre com o trabalhador. Os garis muitas vezes falta na sua jornada de trabalho um lugar para alimentação. O Clodoaldo colocou muito bem, ele está ali trabalhando num lugar, com uma situação insalubre, e de repente ele precisa parar para fazer uma alimentação e nem mesmo tem. Todas essas preocupações, tanto os sindicatos como que agora a justiça se manifestando para melhor atender o trabalhador, né, Vanildo? Perfeito. Eu acho que a gente tem que acompanhar essas discussões de perto. É importante nós ter tempo. O Clodoaldo acabou de falar aí a respeito dessas questões aí. Nós temos, por exemplo, também os caminhoneiros, né, que recentemente tiveram sua jornada de trabalho regulamentada, que é importante. São trabalhadores que estão na estrada, estão arriscando suas vidas e às vezes até mesmo a vida dos usuários, dessas pessoas que também frequentam aí, tá nas rodovias no dia a dia. É importante que a gente perceba que realmente existe uma justiça hoje que está tendo uns bons olhos para a classe trabalhadora. Porque se a gente perceber, a gente sabe que hoje, no nosso país, a gente acompanha e a gente percebe que a Previdência Social está pagando muito caro por isso, né? A gente percebe que são muitos trabalhadores ficando doentes, muitos trabalhadores acamados, muitos trabalhadores falecendo aí na questão pertinente a acidente de trabalho, pertinente à saúde mesmo do trabalhador, que a gente tem acompanhado, que o trabalhador ele tem a sua... é um ser humano, né? Um ser humano. Tem muitas vezes, como eu já falei,
o empresário muitas vezes ele acha que o funcionário é o maquinário da empresa dele, né? O dia que está dando lucro, está dando certo. O dia que não dá mais lucro, joga fora, coloca outro no lugar. Então isso é muito grave. Então a gente, como dirigente sindical, quanto membro de uma classe trabalhadora, que representa o trabalhador, a gente tem que observar isso e acompanhar. Nós temos nossa categoria que é frentista. Se você andar em todos os postos da nossa cidade de Ribeirão Preto, você vai perceber que 90% dos postos de gasolina, ele tem assento para o frentista. E isso está inserido na CLT, que é o artigo 199 da CLT, que muitas vezes as empresas não observam isso. E a obrigação é do sindicato fazer cumprir as normas da CLT e a ANR, que obriga que a empresa coloque o assento para o trabalhador, para evitar a fadiga, evitar vários problemas com referência à questão da saúde do trabalhador. Então é importante que o sindicato esteja engajado nessa luta, nessa proteção ao direito do trabalhador. E isso nós fazemos vários debates, congressos, seminários, conferências, que é importante a gente estar por dentro desses assuntos e discutir essas questões da saúde do trabalhador. Então é isso que realmente os sindicatos têm que fazer. Eu acho que os sindicatos eles têm que, através da sua diretoria, através do seu presidente, procurar um entendimento, procurar participar das atividades, da onde tem conferência, saúde do trabalhador, onde tem discussões pertinentes a isso, para que ele possa conhecer profundamente as leis, os direitos, as NR, e estar cobrando das autoridades competentes. Hoje um trabalhador que tem um bom ambiente de trabalho, condições de trabalho, equipamento de proteção individual, tudo isso fará com que o trabalhador tenha um melhor desempenho na sua função. Clodoaldo, a empresa proporcionando um bem-estar para o seu colaborador, isso vai reverter para o próprio benefício da empresa. Exatamente. Veja bem, um trabalhador contente, satisfeito, seguro e que está em local de trabalho em condições higiênicas, etc., ele vai produzir muito mais. Isso é muito claro, né? Isso é muito tranquilo. O que eu queria acrescentar nisso tudo é que hoje os trabalhadores têm uma tensão nervosa muito grande. Então, mudou. Em todos os postos de trabalho, em todos os segmentos, mudou muito. Então, é muito comum você encontrar trabalhadores com diversos tipos de síndromes e que muitas vezes leva realmente ele a estar afastado para o INSS. Quer dizer, essas síndromes, no meu ponto de vista, que não sou entendido do assunto, a gente percebe que é o sufoco do trabalho do dia a dia. No caso da categoria do Vanildo, frentista, hoje não existe um frentista em posto de gasolina que não vai para o trabalho com medo de ser assaltado. Tamanho é o número de assalto a postos de gasolina. Não em Ribeirão Preto, mas no Brasil todo. Então você imagina como é que vai um trabalhador que vai para a bomba de gasolina, qual é a tensão nervosa desse trabalhador? Quer dizer, é enorme. Então, hoje, a própria vida leva o trabalhador que não estiver seguro dentro do seu local de trabalho a doença ocupacional. E que muitas vezes nem está ainda considerado como doença ocupacional, porque as síndromes, por exemplo, que são diversas, você não vai encontrar na legislação do INSS. Mas leva a pessoa a ter problemas, claro, visíveis, e que ele tem que afastar para o INSS. Quer dizer, isso é o quê? Falta de segurança, local de trabalho inapropriado, de repente o trabalhador está dentro de um piso da categoria e que muitas vezes o patrão nem paga aquele piso. O trabalhador sai de casa e deixa a família desprotegida e muitas vezes sem alimento. Quer dizer, tudo isso gera questão de conflito e que os sindicatos têm que combater, e contando sempre com o apoio e a colaboração do trabalhador. Porque somente o trabalhador pode informar o sindicato aonde ele está tendo problema na empresa. Não é? Agora, realmente é uma questão muito verdadeira. Muitos trabalhadores hoje estão indo afastados para o INSS, com doenças que não são nem consideradas doenças ocupacionais, e que elas são contraídas no dia a dia de cada trabalhador. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.
Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltando ao programa Fórum do Trabalhador. Eu gostaria que vocês comentassem uma notícia dessa semana. O Tribunal Superior do Trabalho deu uma ação favorável a um trabalhador da empresa de Correios e Telégrafos que foi demitido por motivo de ser dependente químico. Clodoaldo. Jean, veja bem, como eu disse no bloco anterior, muito importante as decisões hoje dos tribunais, olhando para o lado social, olhando para realmente a vida do trabalhador. Porque até então, a classe patronal, muitos da classe patronal, entendia que aquele que se viciasse em droga, que aquele que se viciasse no álcool, era malandro, era vagabundo, era não sei o quê, e dispensava, mandava embora. E que não é essa a realidade, né? Hoje, eu entendo que essas dependências têm que ser tratadas como saúde pública. E que o trabalhador que entra na droga ou consome muito álcool, etc. e tal, ele, de repente, ele está viciado e ele está com problema de saúde. Então, o que é o correto no meu ponto de vista, que sempre foi, e agora as instâncias superiores também começam a decidir assim. O trabalhador que se apresenta dessa forma, ele tem que ser afastado do trabalho para receber um tratamento de saúde, né? Depois ele ser reintegrado ao seu local de trabalho, e com isso, com certeza, o trabalhador que, porventura, adquirir essa doença, ele não vai ser simplesmente jogado para a rua e toda a sua família, de repente, passar a ter necessidades, né, assistencial. Então, é importante essas decisões. Quer dizer, o TST condena o Correios e Telégrafos a pagar uma multa, ou seja, uma indenização, que no caso parece que de R$40 mil, em função de que um trabalhador que usava álcool foi colocado para fora da empresa, pura e simplesmente como se nada tivesse acontecido. E que é exatamente o contrário. Era naquele momento que o trabalhador precisava de um tratamento de saúde. Então, entendo que, acredito até que vai caber recurso nisso, mas, porém, é uma vitória dos trabalhadores. Por quê? Hoje, os tribunais olham o alcoolismo, a dependência química, como saúde pública. Isso eu entendo que é um passo muito importante. A 7ª turma acolheu a tese do empregado, pois ficou comprovado durante o processo que ele era dependente químico e apresentava quadro associado ao alcoolismo crônico e também com o uso de maconha e crack. Vanildo, muitas vezes o trabalhador se fazendo uso de substâncias químicas e aí no momento que ele mais necessita, a empresa o dispensa. É o seguinte, eu participo do Conselho Municipal de Saúde. E lá no Conselho Municipal de Saúde, como conselheiro, lá nós discutimos lá, eu represento os usuários, trabalhadores, né? Trabalhadores, sindicatos, trabalhadores. Então, lá nas discussões, lá no Conselho de Saúde, que é vindo os projetos, que a gente formaliza os projetos através da Secretaria da Saúde, aprova os encaminhamentos, aprova as prestações de conta da Prefeitura, do município. Lá está inserido lá a questão dos usuários, né? E nas questões dos usuários está a questão dos dependentes químicos, né? Está as questões pertinentes aos trabalhadores que envolvem com essas substâncias. E é importante a gente estar discutindo aqui essa questão da saúde do trabalhador, porque muitas vezes, como o Clodoaldo falou aí, é uma questão de realmente saúde pública. Então, é uma atenção que nós temos que dar ao trabalhador, a esses trabalhadores, que muitas vezes, é que nem eu falei, o patrão, muitas vezes ele vê a questão do lucro dele. Não importa, para ele tem que ser uma máquina. Se não está produzindo, se não está dando lucro para a empresa, dispensa, coloca outro no lugar.
E hoje, como o Clodoaldo falou, a Justiça do Trabalho tem outros olhos para essas questões. Então é importante que a gente fique atento, o sindicato saiba orientar os seus associados, seus trabalhadores, para quando aconteça uma situação dessa, orientar tanto a empresa como o trabalhador, evitar as demissões, porque cabe realmente processo de danos morais, processo às vezes de assédio moral. Por quê? Muitas vezes o trabalhador, às vezes ele perde o emprego, e na hora que ele perde o emprego, aí tem as dívidas. Tendo as dívidas, o que vai acontecer? Trabalhador, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Aí já começa a entrar na questão da bebida, na questão da... Ele tem que levar o pão para casa todos os dias, alimentar sua família, pagar o seu aluguel, suas dívidas. Aí o que acontece? Muitas vezes vem a cobrança em cima desse trabalhador. E às vezes ele está com problema sério, problema psicológico. E uma das coisas que às vezes as empresas hoje não observam, não se atenta a isso, que é realmente contratar profissionais para conversar com esses trabalhadores, para entender a situação desses trabalhadores. Porque é ser humano. Então a empresa teria que contratar um psicólogo, né, psiquiatra, para poder acompanhar a situação de saúde desses trabalhadores. Porque a pessoa não está doente só do coração, não está doente só do fígado, do rim. Não, ele está doente, como o Clodoaldo falou, psicologicamente ele está doente. Então ele tem que ser tratado. E para ele ser tratado, é com profissionais habilitados para isso, que sabem manusear essa atividade com esses trabalhadores. Então é importante que a gente deixe claro essas questões, que os empresários hoje são penalizados por isso. Esse trabalhador recebeu certamente esse direito porque ele foi praticamente discriminado. Muitas vezes o empresário, como o cara bebe, às vezes mexe com droga, às vezes com alguma substância, o que acontece? Isola, pega, fazendo de tudo para o trabalhador pedir as contas, fazendo de tudo para o trabalhador fazer com que ele não receba seus direitos, dá uma justa causa para o trabalhador. Tem muitos casos que vai lá no sindicato trabalhador, pessoas sérias, a gente conhece de muitas longas datas, que sempre foi frentista, 20, 30 anos de frentista, aí chega lá de repente, o patrão manda embora por justa causa. Mas o que aconteceu? Aí, só porque às vezes o trabalhador chegou embriagado, chegou com problema de cheiro de bebida, aí já manda embora por justa causa. Então é importante o empresário ficar atento para não tomar decisões que amanhã ou depois cabe uma indenização dessa daí, de R$40 mil, um trabalhador dependente químico, que aconteceu com o Correio, que pode acontecer com qualquer empresa, qualquer segmento. Então é importante que os empresários se atentem para essas questões. Isso é uma questão social e que muitas vezes o empresário, em vez dele mandar embora, procura um profissional que entenda da área, procura encaminhar esse trabalhador para um tratamento, né? Que ele às vezes precisa de um tratamento. E se acolher. Eu acho que o mais importante do ser humano é saber, entender por que acontece isso. Por que está acontecendo isso? Se o trabalhador chegou bêbado no serviço, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Eu acho que é importante a conversa, o diálogo. Eu acho que não tem que tomar uma decisão repentina, porque a decisão repentina vai custar dinheiro para a empresa, certamente. Certamente. No nosso programa, nós temos um quadro permanente sobre a saúde do trabalhador. Hoje a Malu Pacobello nos traz tratamento odontológico. Vamos à matéria. Você, atleta, praticante de esporte, cuida bem da sua saúde bucal? Sabe qual a relação dos dentes e o esporte? Eu converso novamente com a doutora Karen, que vai nos falar sobre essa relação. Doutora, qual a importância do odontologista na vida esportiva?
Eu costumo conversar com os meus clientes e digo o seguinte: cuide bem, atleta, cuide bem da sua saúde bucal como você cuida da sua saúde física. Por quê? Se você não cuida bem da sua saúde bucal, ou seja, apresenta uma lesão de cárie, uma inflamação de gengiva, essas doenças que são infecciosas e crônicas vão levar para o seu organismo, ou seja, para dentro do seu sangue, liberação de substâncias tóxicas. Caso você acidentalmente luxe um braço, quebre uma perna, você vai ter uma recuperação bem mais atrasada por ter essas substâncias químicas no seu sangue. Ao contrário de um atleta que tanto cuida da sua saúde física, como cuida da sua saúde bucal, caso aconteça algum acidente para ele, rapidamente ele vai se recuperar. Doutora, qual a consequência para uma pessoa que, praticando o esporte, sofre uma fratura na boca? Então, para isso, a gente prega a prevenção. A importância da odontologia no esporte é o seguinte: prevenir problemas do tipo traumas, particularmente aqueles esportes radicais, como skates, como lutas. A gente o quê? Orienta o nosso cliente para que ele use um protetor de boca. Caso ele tenha um acidente na região peribucal, usando esse protetor, ele vai evitar uma luxação, uma fratura e até mesmo a perda de mais de um dente, se assim acontecer. Doutora, uma dor súbita na prática esportiva, a pessoa está lá correndo, fazendo seu exercício, tem uma pontada na cabeça. Pode ser reflexo dos dentes? Com certeza, Malu. A pessoa que não cuida, o atleta que não cuida da sua saúde bucal, apresenta cáries que não foram tratadas, uma inflamação que gere uma dor súbita, vai trazer um rendimento inferior a ele. Vamos citar um exemplo muito prático na vida do esportista. Se ele precisa dormir bem para poder competir no dia seguinte, e se por algum motivo, por uma dor de origem bucal, ele não tenha um sono de qualidade, com certeza o seu rendimento poderá estar sacrificado. E muitas vezes ele não vai render aquela medalha, não vai render aquele troféu que ele tanto almeja naquela competição. Ou seja, a dica é sempre procurar o seu dentista diariamente e cuidar para que não ocorram esses acidentes. Sim, procure o odontologista capacitado em odontologia do esporte, que vai te dar todas as orientações do seu estado de saúde bucal, vai deixar você tão saudável quanto a sua saúde física, também a sua saúde da boca, e vai te orientar o que melhor usar no caso de proteção, caso você faça opção por um esporte mais radical. E eu costumo dizer, se você quiser, atleta, subir mais em pódio, ganhar mais medalhas, juntar mais troféus, você precisa, no mínimo, além de manter a sua boa saúde física, manter também a sua boa saúde da boca. E nós estamos aqui para lhe orientar, para lhe atender. Doutora, a pessoa que usa aparelho, cuidado redobrado? Ah, com certeza. Para esses casos, para prótese também, existem alguns esportes que temporariamente estão contraindicados para pessoas portadoras desse tipo de aparelho, desse tipo de prótese. É uma segurança a mais para ele. Fazer uso de outro esporte que possa não comprometer, num trauma, né? Não comprometer esse aparelho, não comprometer a boca nesses casos. Obrigada, doutora Karen. Tá aí, se for praticar esporte, cuidados devidos com a boca. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Obrigado, Malu. Como vocês viram na matéria, tratamento odontológico para o trabalhador sempre muito importante, né, Clodoaldo? Não só para os trabalhadores como um todo, né, Gia? Mas é muito bem dito para os trabalhadores, porque é a classe que menos recebe, é a classe menos abastada, vamos dizer assim. E o tratamento odontológico é muito importante. Até porque pode ser constatado até o câncer bucal. Então, quer dizer, não é hoje simplesmente obturar um dente, ou extrair um dente, ou fazer um canal que todo mundo detesta. Hoje vai muito além, né? Hoje, os formados em odontologia como um todo, eles verificam tudo, né? E o câncer bucal também. Então, é muito importante porque, né, Jean, eu penso dessa forma. Hoje, o contato que nós temos com um agrotóxico se dá em todas as instâncias. Eu fiquei bobo de ver o leite lá no sul do país, que está sendo temperado com acetona,
com soda cáustica. Então, quer dizer, você observa que tem muita gente desonesta que usa desses artimanhas, desses artifícios, para ter um lucro fácil. E esquece que o primeiro contato que nós temos ali com aquele alimento é a nossa boca, é a nossa garganta, enfim, isso é agrotóxico em tomate, agrotóxico em tudo que você pensar, tudo. Hoje não existe mais nada que você pode dizer que não tem agrotóxico. Obviamente que tem aí a tentativa de se colocar os produtos que não se utiliza esse tipo de coisa. Mas é muito pequeno, comparado à população que nós temos que hoje fornecer um frango com 40 dias, nós temos que fornecer um boi com 4 meses. Então, se você perceber isso, isso eu que digo, né? Não tenho esse estudo, mas é onde que se provém muitas doenças, e principalmente o câncer bucal, né? E que a gente tem campanhas, inclusive, na rua com relação a esse segmento. Porém, mas o tratamento odontológico é muito importante, né? Porque é aquilo que dá o sorriso para a pessoa, é aquilo que vai fazer a pessoa não ficar incomodada, é aquilo que melhora na alimentação, porque ela tem condição até de mastigar melhor, enfim. Então, os sindicatos que prestam essa assistência, que olham para esse ângulo, eu parabenizo e dou muito valor, porque não é somente você medir uma pressão, ver um diabetes, ou, enfim, não. A parte bucal é muito bem vista por diversos sindicatos e parabenizo. Por quê? É um tratamento caro, o material é caro e de repente o trabalhador sozinho não vai conseguir fazer aquele tratamento. Então o que o sindicato tem que fazer quando ele não tem os seus gabinetes odontológicos? Ele tem que procurar convênios, facilitar com outros dentistas fora do sindicato para que o trabalhador tenha acesso e tenha condições de pagar aquele tratamento. Então, está de parabéns, no caso o sindicato da matéria que a gente viu e do tratamento odontológico, e outros que tem por aí, mas que não está na matéria, meus parabéns, e que continue olhando desse ângulo, que o trabalhador precisa de todo tipo de saúde, inclusive da bucal. O Sindicato do Comércio, de onde foi realizada essa matéria, realizando mais esse trabalho para o trabalhador. Nessa área da saúde, também os frentistas realizou um trabalho que foi o teste de visão, como o Clodoaldo disse, dessa importância de olhar o trabalhador. Com essa preocupação, os frentistas fizeram, no final do ano, o teste de visão com os trabalhadores. Vanildo, isso trouxe um benefício para a categoria. Perfeito, Jean. Nossa categoria é uma categoria muito carente nas questões pertinentes, tanto a visão, como está falando aí a respeito da questão de dentista, né? Trabalhador odontológico. O trabalhador, ele precisa muito. A saúde começa pela boca. Então, se a saúde começa pela boca, então tem que tratar, fazer um tratamento odontológico. O sindicato dos frentistas de Ribeirão Preto e região, são 53 municípios que o sindicato representa. Desses 53 municípios, o sindicato tem assistência odontológica para os trabalhadores. Nós temos convênios acessíveis à saúde desses trabalhadores. Hoje um trabalhador que vai fazer o tratamento, ele faz 100% do tratamento odontológico por R$19, R$15, que é o básico para esses trabalhadores. Então, nós oferecemos esses benefícios a esses trabalhadores. Na questão da visão, como você citou aí, nós também tivemos recentemente, no final do ano aí, esse trabalho que foi feito. Nós sabemos que o trabalhador da nossa categoria, ele trabalha com produto inflamável, trabalha com produto insalubre. Então o trabalhador ele precisa de uma atenção nesse sentido, na questão da saúde. Então o sindicato está aí para isso, para orientar o trabalhador nessas questões de estar usufruindo dos benefícios que o sindicato oferece. É muito importante o sindicato aí dos comerciários ter o seu próprio convênio odontológico. O sindicato dos comerciários é uma categoria muito grande e que oferece grandes benefícios para os trabalhadores. A Regina, o Oscar, toda a diretoria está de parabéns pelo trabalho que tem feito em prol dos comerciários. Mas é uma luta. Eu acho que cada sindicato tem que saber fazer valer o direito do trabalhador e oferecer o benefício para a categoria. É importante isso.
Eu queria um adendo, hein, já, se você me permite, meu amigo. Seguinte, a gente está aqui falando de forma que nós, sindicalistas, estamos entendendo. Mas eu queria agora também deixar assim, um recado direto para o trabalhador. Qual é o recado? Todas as categorias têm uma data base. É a data que todo mundo fala que é o dissídio coletivo. Na verdade, não é o dissídio, é o acordo ou a convenção coletiva. Então, é exatamente nesse momento em que os trabalhadores têm que cobrar dos seus sindicatos quais são os benefícios que ele está tendo. Se na convenção coletiva ou no acordo coletivo do ano anterior não tem o tratamento dentário, nada mais justo do que o trabalhador comunicar para o sindicato, para que o sindicato coloque na pauta o convênio odontológico. Ele estando na convenção coletiva, ou no dissídio coletivo, como vocês falam, ele estando ali, ele é lei. A empresa tem que te fornecer o convênio odontológico. Isso que eu queria deixar claro. Copa do Mundo no Brasil, no próximo bloco. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Quero falar com você, a comerciária. O Sindicato do Comércio de Ribeirão Preto está realizando o concurso Miss Comerciária. As inscrições vão até o dia 30 de julho. Então você que é comerciária pode participar. Uma grande premiação para você. Primeiro lugar, R$5.000. O segundo lugar, R$4.000. Terceiro lugar, R$3.000. E a Miss Simpatia, R$2.000. Procure as unidades do Sindicato do Comércio. Faça sua inscrição. Participe. Miss Comerciária 2014. Nós já falamos então de vários assuntos e agora um assunto que está na boca de todo mundo. Copa do Mundo. Clodoaldo, Copa do Mundo no Brasil. Muita gente disse que não ia ter Copa e a Copa está sendo um sucesso. Olha, Jean, isso inclusive já foi assunto que a gente tratou aqui há 2 meses atrás, se não me falha a memória, de uma matéria na Folha de São Paulo, que disse que os sindicatos iam aproveitar a ocasião para promover as greves e tal, e a gente dizia aqui que não. Veja bem, o brasileiro, assim como hoje está provado que grande parte do mundo, adora a Copa do Mundo. Isso está claro. Agora, não significa dizer que nós não devemos reivindicar. Eu acho que foi uma falta de educação muito grande, uma postura muito, na minha opinião, muito triste de se ver as pessoas no estádio xingando a presidência da República. Eu entendo que poderia até ser vaiada, é uma manifestação. Agora, ser xingada perante o mundo, eu acho que isso aí mostrou uma falta de educação, mostrou uma imaturidade política nossa. Eu entendo assim, esse pessoal que xingou, então deveria terminar a Copa do Mundo, vamos entregar todos os nossos visitantes em seus países de origem, e aí vamos discutir o assunto Brasil. E eles se encarregam de chamar o povo.
Aí nós vamos querer discutir a saúde pública, a segurança pública, enfim, transporte coletivo digno, tudo o que tiver que ser discutido. Agora, sem quebrar, sem jogar bomba, sem enfrentar a polícia e sem máscara. Aí acabou a Copa, entregamos nossos visitantes, aí vamos para a rua e vamos exigir nossos direitos. Aí estou junto, sou a favor. E ficou provado que o brasileiro quer a Copa do Mundo, queria a Copa do Mundo, está sendo realizada de uma forma muito bonita, de uma forma que estamos sendo elogiados no mundo todo. O que vamos fazer com os estádios depois? Alguns estádios é outro problema, mas hoje o Brasil é destaque mundialmente, mostrou que o povo brasileiro é acolhedor, é alegre, é festivo, participa, ajuda, colabora, e está aí a Copa do Mundo sendo realizada. Temos alguns chefes de nação, né, nos estádios assistindo seus países, apoiando seus jogadores, e essa é a festa do mundo. Agora, os problemas internos do Brasil, vamos debater. Terminada a Copa, vamos debater, vamos para a rua. Quando começou as manifestações, nós tivemos quantas mil pessoas na rua? Infelizmente, tem alguns que infiltram, mascaram para quebrar, para agitar, para desconfigurar a nossa manifestação. Então, isso é o que eles fazem. E aí a gente tem que entender o quê? Vamos fazer as manifestações fora deles. E aí vamos reivindicar aquilo que não está correto. Queremos o fim da corrupção, que é o que hoje mais atrapalha a vida do Brasil. Nossos políticos hoje, infelizmente, estão sendo vistos de uma maneira completamente errada, porque nós precisamos ter os nossos políticos, temos que ter os encaminhamentos, os debates democráticos, né? Estão sendo vistos de ordem diferente. Hoje estão querendo prender a polícia porque a polícia matou um bandido, está invertendo valores. Então eu acho assim, vamos discutir o assunto depois da Copa do Mundo, aqui no Brasil, entre nós, e vamos exigir que que hoje os nossos parlamentares, hoje o nosso Congresso Nacional, debata realmente coisas de interesse do Brasil e que isso seja colocado em prática. Porque dinheiro temos, está provado pelos estádios que construímos. Então temos dinheiro, está faltando aí uma organização. Esse é o meu ponto de vista. O povo brasileiro gosta da Copa. Eu não sou esportista, né, não jogo futebol, mas eu gosto de ver um bom espetáculo, uma boa campanha, 2 jogos muito bonitos. Eu gosto de ver um gol bonito. Agora, depois eu vou discutir aquilo que eu preciso para viver. Então, esse é meu ponto de vista. Muita gente discutindo, obras não terminadas, muita coisa não conseguiu terminar, não fez, mas lembrando que muitas dessas obras nem mesmo seriam feitas. Estavam atrasadas, mas não seriam feitas. Vanildo, o benefício da Copa do Mundo para o Brasil? É muito importante, né, Jean? A gente está vendo aí, claro, foi longos meses aí de construção dos estádios. Certamente gerou muito emprego na construção. Certamente está gerando hoje milhões e milhões de emprego na questão da Copa. A gente percebe que a gente observa lá nas grandes concentrações no Brasil, a questão da participação de todos os estádios lotados, cheios. Ontem mesmo eu estava observando, só no Rio de Janeiro, ontem tinha, né, o caso do jogo da Argentina, tinha 22 mil argentinos no Rio de Janeiro. Isso significa o quê? Significa girar as atividades, girar o comércio, economia, restaurante, posto de combustível, tudo está funcionando, tudo está girando. Isso para nós no Brasil é muito importante. E que nem o Clodoaldo falou aí, você está falando aí, falando que ia ser um tumulto, a questão dos estádios, ia ser uma confusão, a aviação aérea, isso seria um transtorno para o nosso país. Na verdade, foi tudo o contrário. Está tudo funcionando. Está tudo funcionando, está tudo bem. O país não parou. Não parou. O país não parou, não teve praticamente manifestações. O metrô está funcionando, os ônibus estão funcionando. Está tudo funcionando. A gente percebe que as atividades estão se desenvolvendo e isso é importante realmente para o nosso país. É geração de emprego, é geração de renda. Então, nós percebemos que aqui nós temos na nossa cidade
a França, que está treinando aqui, que está girando também atividades na nossa cidade, o que é importante não só no país, não só aqui em Ribeirão Preto, mas em todo o país. Ou seja, então os trabalhadores estão participando, o brasileiro é patriota, não tem como ficar de fora dessa festa. A gente percebe que os estádios são superlotados, tem muita gente que queria assistir jogos aí e que não conseguiram ingressos para poder participar do jogo. É importante demais essa Copa. Então eu acho que tentaram fazer Copa do Mundo em 2006 e não conseguiram, não tiveram competência e agora estão tentando melar a Copa do Brasil aqui no nosso país. Eu acho que está errado essa posição de quem é contra a Copa no nosso país. Uma grande movimentação financeira, como o Vanildo colocou muito bem, algumas reportagens dizendo que na abertura da Copa faltou lanche, faltou refrigerante, faltou muita coisa ao entorno. Pense bem, ao entorno, aqueles que não viriam jogos, não tinham ingresso para entrar, ficaram ali próximo à Arena Corinthians e consumiram, fizeram a sua festa, né, e muita coisa acontecendo. Tivemos a oportunidade de estar na cidade de São Paulo semana passada, um grande movimento de vendas de camisas aqui em Ribeirão Preto, quando o Vanildo coloca com a estadia da França, toda uma movimentação da cidade, do comércio de Ribeirão Preto em relação a essa participação aqui na nossa cidade. Nós fazemos parte da Copa do Mundo. Na semana que se passou, teve um jogo treino que 10 mil pessoas participaram desse jogo treino. Imagine numa sexta-feira, final de tarde, 10 mil pessoas indo ao Estádio Santa Cruz participando de um evento. Isso é muito importante para essa movimentação na cidade, né, Clodoaldo? Não só para a nossa cidade, como o Brasil como um todo. O Vanildo está colocando aqui, movimentou toda a economia do país, movimentou bares, restaurantes, hotéis, táxis, movimentou confecção de malharia, enfim, movimentou tudo, enfeites, tudo, como você coloca aqui no entorno lá do Corinthians, né? Que a alimentação acabou. Imagina quantas mil pessoas ficaram ali pro lado de fora porque não tinham ingresso, mas queria participar da festa. Então você vê, não havia nem como prever, né, alimentação para todo mundo. Mas eu tenho certeza que o brasileiro deu um jeito. E o importante aí, que a gente vê que teve muita gente no entorno e que tinha o trem e tinha o metrô expresso. Então funcionou. Então, isso é que eu fico feliz, para que depois o pessoal estrangeiro volte, né, e tenha uma visão diferente do Brasil. Isso, inclusive, é importante para o investidor que está lá fora. Porque quando ele chegar, lá no país dele, ele está lendo nos jornais, está vendo na televisão, que o país, Brasil, existe e é um grande país, uma grande nação, ele com certeza vai querer investir aqui. Com certeza. Então, muito importante para o Brasil. Então, os estádios, os trens, os metrôs, a FIFA não vai levar embora, fica tudo por aqui. Fica. Legado brasileiro. Você já sabe, o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, pela sua TV Tati, canal 20 da NET e canal 33 UHF. Um horário alternativo ao sábado, às 13 horas e 30 minutos, sempre aqui pela sua TV Tati. E temos o programa Fórum do Trabalhador no rádio. Todas as manhãs, o boletim Fórum do Trabalhador, às 9 horas, na sua rádio 79, canal 590 do AM. E no sábado, um programa todo especial, às 8 horas da manhã. Muita música e informação para você, trabalhador. Vanildo, suas considerações finais. Eu acho que é importante hoje o programa Fórum do Trabalhador trazer aqui as informações pertinentes à classe trabalhadora. É importante que os sindicatos venham e tragam aqui as suas informações da sua categoria. Nós temos aí amigos, presidentes de sindicatos, companheiros. Eu lá no meu sindicato, o senhor presidente, não, meu companheiro, o senhor Joab, sempre dá essa liberdade para estar vindo aqui, trazendo esse recado do programa Fórum do Trabalhador, porque a gente entende que é uma ferramenta importante para a classe trabalhadora. Clodoaldo. Jean, eu tenho que agradecer muito ao programa Fórum do Trabalhador e eu queria aproveitar essa última oportunidade para, mais uma vez, me dirigir
aos presidentes e às diretorias dos sindicatos. Nós temos aí uma emissora concorrente que sempre divulga contra a contribuição assistencial, que a contribuição assistencial é ilegal, tem que parar de pagar a contribuição assistencial. E eu disse na última reunião do Conselho que aqui nós temos um espaço do trabalhador e do movimento sindical para que todos os presidentes de sindicatos compareçam a esse espaço aqui, Fórum do Trabalhador, porque aqui é que nós vamos debater os nossos assuntos e principalmente o caso da contribuição assistencial, que todo mundo reclama que a outra emissora está falando mal, mas os nossos presidentes de sindicato não vêm aqui no Fórum do Trabalhador para se defender. E eu quero dizer a todos que aqui é um programa para o trabalhador e que todo o movimento sindical deveria participar. Desculpa se eu extrapolei meu horário, mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. Até o próximo programa Fórum do Trabalhador.